Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser adubação verde e plantas de cobertura como soluções atuais. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Então tenho aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bom? Tudo Vamos jóia. para mais um SoloCast. Vamos começar o SoloCast e hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo José Aparecido Donizete Carlos. Olá, Donizete, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Thaís, Reinaldo, eu que agradeço pelo convite. É uma grande oportunidade de divulgar, né, a técnica da adubação verde. Vamos junto. Vamos conversar, então. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, né, eu vou falar um pouco do histórico profissional. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, especialista em adubação verde e plantas de cobertura. Ele é autor do boletim Adubação Verde, Teoria e Prática, lançado pela Exalc em 2005 na série Produtor Rural. É autor e coautor de diversos artigos científicos, editor técnico do livro Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil, lançado pela Embrapa, que inclusive nós já divulgamos esse livro, né, nas nossas redes sociais esse ano. E ele é palestrante sobre o assunto, né, em congressos, simpósios, workshop. Então, nós temos aqui uma pessoa com um histórico profissional aqui bem gabaritado, não é mesmo? E para a gente conversar, então, um pouco a nossa conversa, eu gostaria de saber, primeiramente, sobre o histórico da adubação verde, né? Hoje que nós falamos tanto em sustentabilidade, a adubação verde entra nessa questão, que é uma área aí que a gente, né, no Solo Agro, a gente vem falando tanto. Então, fala um pouco para a gente, Donizete, sobre o histórico da adubação verde. A adubação verde tem uma história muito legal, porque os primeiros registros, eles têm 2.500 anos. Né? São 500 anos antes de Cristo. E é registro mesmo, é na China, onde tem um manual de recomendação agrícola de como manter o solo produtivo, né? Usando as plantas, né? Lógico, era a partir de observação, com as plantas apropriadas lá, né, na China, naquele lugar eram leguminosas, sim. E aí descobriram que, né, eles estavam roçando a área, era uma área não produtiva, mas não estava dando, não sabia-se por quê. Essas plantas cresceram ali, elas foram roçadas, incorporadas, plantou novamente e observaram que, voltou. E aí passou a ser um tema de recomendação. Então, esse é o primeiro registro, tá? Aí, registros, né? Grécia, Roma, 2, 3 séculos antes de Cristo ainda. E aí vem até o nosso tempo. Então, a adubação verde não é tão nova assim, né? É algo que tem já uma história bastante antiga, tá certo? Muito bom. Certo. Bom, Donizete, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Você, 40 anos já na estrada, anos. né? É uma referência no assunto. A gente até conversava antes de começar aqui a gravação, que 30 anos atrás, quando eu dava aula nas primeiras turmas de agronomia da Universidade de Marília, não tinha nenhum experimento de campo. Estava começando a fazer experimental e eu pedi uma área para montar um experimento com os alunos, que eu não queria que ficasse só na teoria, né? Queria que eles fizessem prática. Aí conversei com o Donizete, peguei várias sementes, levei para Marília, os alunos montaram os canteiros em agosto, comecinho de semestre, e o Donizete veio depois em outubro, para ver já as plantas crescidas, fez uma palestra, e nós estamos falando de 30 anos atrás, né? E o que aconteceu, resumidamente, Donizete, nesse tempo que você está aí na estrada, né? Uma coisa que parecia algo muito restrito, né? Que pouca gente fazia,
às vezes não tinha nem logística para fazer, não tinha maquinário, as pessoas não sabiam muito bem a janela de semeadura, não sabia se o adubo verde, a planta ia atrapalhar o próximo ciclo. Eram discussões que haviam no começo, né? E a coisa se consolidou de uma forma tão interessante, né? Eu lembro que na época de graduação isso era considerado uma coisa alternativa. Quer dizer, não se pensava que isso pudesse chegar na dimensão de sistemas sustentáveis, como a Thaís comentou, né? Então, eu imagino que para você que está tanto tempo na estrada, deve ser muito gratificante ver a coisa efetivamente nos sistemas de produção, né? É exatamente isso. Daquela questão das escolas, né? Dentro da Exalc, o Zilmar, ele pedia todo ano uma quantidade de semente, pedia para os alunos plantarem e ele não dava nenhuma informação. Aí ele pedia para que cada um deles falasse sobre o que era aquilo, o que aconteceu, como, né? Era bem interessante. Ali os canteiros, né? Os canteiros. 10 por 10. 10 por 10. Só para quem talvez não conheça, o professor Zilmar Ziller Marques foi um professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Ele tinha uma disciplina de final de curso e que ele dava uma área de 10 por 10, que aliás só uma observação, né, Donizete? 10 por 10 chama-se are. E um hectare são 100 ares, por isso que dá 10 mil metros quadrados, né? Essa é uma coisa que muita gente trabalha no hectare, mas é bem lembrado isso aí, exatamente. Ele dava uma área de 10 por 10 e a pessoa tinha que conduzir, né? Hoje, aí seguiu, né, com o professor Witt, depois, e assim, via de regra, só resumindo, nós lá preparamos pequenas amostras, que tem 10 metros quadrados, né, e professores aí do Brasil todo pedem, né, como doação, e a gente manda. É uma forma de, né, divulgar dentro do meio acadêmico, né? Não dá para ir lá como a gente fazia antes e, né, fazer essas apresentações, palestra com slide, pleque, né? Exatamente. Eu não sou do tempo da transparência, mas slide, né? Sim. E, então, assim, tem sido divulgado. É uma enxurrada de trabalhos científicos, né, de 80 para cá, enorme. Tá? Então, hoje, tanto é que o livro Adubação Verde e Plantas de Cobertura do Brasil são 2 volumes, 1.200 páginas, porque nós restringimos cada um dos capítulos, senão seria uma enciclopédia. Tá? Então, tem muito. Sim. Ele foi relançado, porque é o que vocês divulgaram, de forma online, né, como chama? É um e-book. Uhum. E, então, de forma gratuita, faz o download, foi revisado, legal. Agora, voltando no tempo, em 82 eu me formei, logo em seguida estava trabalhando com isso. E como é que era? Você não sabia como plantar. Como é que eu distribuo? Em linha, lanço. Tudo bem, em linha, lanço, mas a máquina, que máquina vai fazer isso? Não sabia que espécie ia plantar, qual a época e a quantidade. Então, embora o Brasil, né, no Brasil, a adubação verde é do início do século passado, graças ao IAC, primeiramente, aí veio o Ministério, a própria Exalc, né, mas são trabalhos, eu tenho esses trabalhos, né, da Sementes Piraí, na nossa biblioteca, 1914, 1913 e assim por diante, tá? Mas tudo bem, era um trabalho científico que davam conta de um resultado legal, né? Produtividade boa e tudo mais, mas e aí? O operacional, como é que vai? Apanhamos, né? Agora, não fui eu, né? Nós fomos juntos, né? Eu trabalho bastante em áreas de rotação de cana, né? Então, o plantio de adubo verde em rotação de canas, né? E, vamos falar, reforma de canaviais. E aí, junto com esses técnicos, nós vamos bater na cabeça. Né? Vamos distribuir em linha, vai sair a quantidade, não vai, tal. Esse aprendizado. E hoje, só resumindo, hoje é uma facilidade, é uma maravilha, é ótimo, né? Você sabe falar, olha, para a sua condição tal, você vai usar tal espécie, você vai plantar tal data, tantos quilos por hectare, e vai usar tal máquina. E vai manejar assim, né? Quer dizer, a eliminação disso. Mas quando leva lá para aquele início, nossa, é uma satisfação grande realmente, como você falou,
Nós saímos de 10, 20 mil hectares, que seja, né, lá atrás. Hoje nós temos milhões de hectares, né, com plantas de cobertura. Qualquer pessoa que acessar a internet, aí, seja YouTube, seja lá o que for, viu, ou capaz de queimar o computador de tanto, né, trabalho e tantas testemunhas, né, de efeito positivo de adubação verde. Então, muito legal. Hoje está rolando, está andando e de forma Crescendo. bastante crescente. Que ótimo que está acontecendo isso, né? E que as pessoas estão aderindo à prática. Mas eu queria saber um pouco, conta pra gente sobre os conceitos da adubação verde, né? O que é realmente, o que a gente pode falar na teoria que é. E também nos explicar um pouco sobre a diferença de adubação verde, né? Que o senhor falou sobre a questão do livro, adubação verde e plantas de cobertura. Qual que é a diferença? Eu acho que muita gente deve ficar confusa, né? Assim, para explicar o que é adubação verde, o que é plantas de cobertura. Vamos em termos de conceito, né? A Leone, eu não sei se nas aulas lá de graduação eu brinco com o pessoal, que eu coloco como fala, o conceito que é adubação verde, um negócio desse tamanho, e falo, pessoal, decora porque vai cair na prova, tá? Mas vamos falar como para alguém que, né, não sabe. O uso de plantas. Ah, mas qualquer planta? Seria. Mas ela não pode produzir. Mesmo um adubo verde, uma crotalária, se ela for colhida, ela não é adubo verde, né? Mas se eu, por exemplo, não colher o milho, eu incorporar ele ao solo, ou manejar para que ele fique ali, né? Adubar, né, é deixar, né? Ele é uma adubação verde. Então, esse é o conceito, né? O uso de plantas, né, como uma forma de adubar o solo. O termo adubo verde porque veio do conceito inicial que era mais pensando em melhoria na fertilidade do solo, nem se sabia todos os outros benefícios nos outros atributos, físico e biológico, né? Então ficou com esse nome. Então, adubação verde como nome da técnica, isso segue, e depois veio o adubo verde e plantas de cobertura, né? Eu, particularmente, uso o termo plantas de cobertura, ele é bastante disseminado, não vou, né, ficar brigando com isso, mas é impossível que a gente dê um nome que tenha tudo, né? Olha só, dentro dos conceitos que já apareceram, plantas recicladoras, plantas fixadoras, plantas condicionadoras, viu? Então, chamar de plantas de cobertura também, né, que é cobertura, né? Conservação de solo, proteção de solo, é um dos atributos da adubação verde, né, dos adubos verdes. E nem adubos verdes também contempla, né, com tudo que ele faz. Então, eu, da velha guarda, continuo usando o termo adubação verde como técnica, aí todo mundo usa, e o produto em si, as espécies, como adubos verdes, né, crotalária, guandu, labilar, feijão de porco, né? Mas a partir, tem aí uns 30 anos esse termo, de plantas de cobertura, ele seguiu. Então, quando nós nos envolvemos com um livro, já estava essa questão. E a gente, para não ficar com, né, o pessoal está conhecendo, está sabendo que é por aí, usa o termo plantas de cobertura. Então, né, quando eu estou conversando, eu estou falando adubo verde, planta de cobertura, tal, da mesma forma. Mas alguns têm o adubo verde como o efeito de biomassa, sabe? Aquela, pensando em fertilidade mesmo de solo, né? Não essa proteção. Mas, como eu já falei, é muito difícil que você cerque, né, cada um dos seus benefícios do adubo verde. Há uma relação de benefício, tudo devidamente comprovado, né, cientificamente, eu listo como 19. Então, como é que, né? Tem uma hora que ela controla o nematóide, mas ela só controla o nematóide? Não, ela está pondo no nitrogênio, ela está... Sabe, é muita coisa para botar no nome. Como o nome era
né? Era não, é, né? Adubação verde, adubos verdes, eu sigo assim. Mas não tenho nada contra e não estou aqui tentando mudar isso, não, porque o termo plantas de cobertura, no Brasil e no mundo, ele é bastante conhecido, né? Certo. E quando se fala já ouvi falar muito em mix de plantas de cobertura, né? O que é esse mix, né? É utilizar várias espécies, seria isso? E qual que é a justificativa para fazer um mix de plantas de cobertura? Tem dificuldades para fazer isso? É vantajoso, não é? Eu acho que, assim, talvez pessoas que se aderem, né, à prática de fazer o mix gostariam, né, de saber a sua opinião sobre isso. Uhum. Anteriormente, nós utilizávamos, eu estou falando anteriormente, ainda usa, mas o mix ele veio mais recente, né? Essa mistura de sementes de espécies de adubos verdes ou plantas de cobertura, né? Nós usamos as plantas individuais, né? Crotalária junca, crotalária expectável. Para aquela situação vai ser uma crotalária ocroleuca, aqui é melhor guandu, é melhor feijão de porco, num plantio intercalar, isso assim. Então, individuais, né? Num conceito maior, que é de biodiversidade, quando você mistura as espécies, quer dizer, mistura as sementes para o plantio e tem como, né, resultado espécies diferentes, você bate o olho ali, tem plantas maiores, menores, quer dizer, vão acumular mais ou menos biomassa. Algumas são leguminosas, vão fixar nitrogênio, outras só vão reciclar. A composição nutricional de cada uma delas é diferente, né? O quanto ela absorve de solo é diferente, né? Então, isso, quando você maneja, essa mistura toda dá a composição ideal de nutrição da planta que vem depois ou está ao lado, né? Aí vamos para baixo, né? Sistema radicular, explorações diferenciadas de todos os sentidos. Fasciculado, pivotante, mais em profundidade, mais superficial, né? Volume maior ou menor de raízes e comunidade microbiológica diferenciada. Quer dizer, cada uma tem a sua comunidade biológica. Então, também há uma biodiversidade, uma riqueza, vamos falar assim, uma riqueza maior em termos microbiológicos, né? Então, é aí que se justifica o mix. Maravilha, até aí. A dificuldade. Eu misturo sementes muito pequenas, médias e grandes. E aí você vai para um plantio. O plantio das solteiras, como fala assim, de junce, expectáveis e tal, mesmo que são muito pequenas, elas foram resolvidas ao longo do tempo. Mas agora não, eu tenho um monte. Então, começa aí uma dificuldade. Então, tem jeito, viu? É plantado. Hoje o mix já está aí sendo plantado, até não tenho noção da área, mas eu posso dizer que pelo menos uns 500 mil hectares de mix no Brasil tem, né? E eles estão sendo plantados, mas assim, não tem aquela precisão maravilhosa, né? Porque você coloca numa plantadora a lanço, né? Ou aquelas pendular ou de prato, né? E anda um pouco, estratifica a semente, né? Mais leve, banana, mais pesada, banana. Quando você olha, eu já fiz, bate o olho em cima, você vê uma camada, por exemplo, quando tem girassol nas sementes, procura reunir todas as famílias, tá bom? A questão mais é família do que espécie, né? Você está cheio de girassol. Aí, mas tem jeito de amenizar? Tem. Olha, você comprou, desculpe para a parte prática, o volume da sua caçamba lá é 500 quilos. A sacaria é de 25, por exemplo. Você vai pôr um saco, depois você põe outro saco. Então, é um jeito de você não, né, passar um período longo lá, né, vibrando e isso estratificando. É um jeito. Avião, por exemplo, né, bastante gente planta com avião. Estou falando em áreas grandes e eu estou vendo o drone chegando para áreas menores. Não tem dificuldade. Aliás, é muito boa. Aí um outro jeito de resolver, eu acho que eu já estou pulando para a pergunta seguinte,
é a incrustação. Quer dizer, você homogeneiza, não, deixa mais próximo o tamanho das sementes. As muito pequenininhas, aumenta o volume dela. A tecnologia de incrustação hoje evoluiu muito, pessoal. Além de evoluir, né, em tecnologia, ela abaixou bem em custo, né? Houve um período que eu procurei isso e era cobrado por unidade. E não é unidade, não é 1 quilo, é uma semente. Hoje, muitas empresas têm dentro, né, da sua unidade de produção uma máquina de incrustação. Tá? As forrageiras, os capins, o mercado ampliou muito, praticamente 50%, 60% das sementes de braquiária, isso aqui, hoje são incrustadas, elas ficaram maiores, ficou mais fácil. E ainda colocou um monte de elementos ali, né? Bioestimulante, fungicidas, micro e tudo mais. Então, essa é acredito eu, que é a próxima etapa. E puxando já o próximo, a oportunidade de colocar também ali um produto biológico. Os testes hoje, eles estão correndo para que você viabilize a incrustação. O que é viabilizar? Incrustei, ficou bonito, beleza. Ah, tá, mas germina? Aí você falou, mas lógico? Não, não é lógico, não. Eu mesmo, lá atrás, fiz muito teste, faz tempo, na década de 90, e o pessoal incrustava, eram pedrinhas, eu brincava com o pessoal, porque aquilo não nascia. Então, a incrustação é uma tecnologia danada, ela precisa ser muito boa. E aí, tá bom, eu vou pôr, é fácil pôr fungo, fungicida, um inseticida, um bioestimulante, mas eu quero pôr biológico também. E aí o shelf life, como a molecada fala chique, quer dizer, ele vai sobreviver. Eu ponho ele na fábrica, numa unidade de beneficiamento, e vai ser plantada 4, 5, 6 meses depois. Ele está vivo ainda, ele está ativo, ele vai, né? Então, hoje nós vivemos exatamente esse momento. Os biológicos chegando como tratamento de semente, junto com a incrustação, né? E a viabilidade disso, né? Haverá, lógico, um custo, mas a quantidade de semente já pode ser menor, né? Porque vai ser plantada. Não se incrusta semente de qualidade baixa, né? Que é um dos males do mundo das gramíneas forrageiras, capins, e também das plantas de cobertura, né? Ainda tem um mercado informal, um mercado que a gente chama de pirata, né? Que não tem garantia. Então, as empresas vão poder fornecer material de excelente qualidade, porque não pode incrustar palha. O Donizete, esse é um assunto bastante interessante. Confesso que é uma novidade para mim, essa questão. E como que vai chamar esse produto? Ele vai chamar uma semente biológica? Vai ter um nome específico para diferenciar da semente que não teve esse adicional biológico? Você falou que é um mercado promissor, que já está com muita coisa em andamento. Eu imagino que vai ter um valor agregado nessa semente, né? Você falou da questão do custo, né? Uhum. E mesmo que talvez não em revistas científicas, mas já há resultados que mostram que essa semente com biológicos tem um futuro promissor aí? Sim. O que está sendo tratado ainda não é incrustado. É um tratamento comum, usando polímeros. Aquele projeto que eu te disse, que eu participo junto à Embrapi, à USP, a Exalc, né? Ele é tratado com polímero, pura e simplesmente. É o produto biológico e o polímero. O que é o polímero? O polímero é a cola disso aqui na semente. Ela não mudou de tamanho. E aí, isso aí você vai fazer o plantio, vai ver o efeito dela no próprio adubo verde e depois para o que vai suceder, seja soja, milho, algodão, seja o que for. Já tem resultado promissor. Participei agora, mês passado, do Congresso Brasileiro de Nematologia. Professora Cláudia, da Universidade Estadual de Maringá, apresentou trabalhos onde, tratado com biológico, tinha efeito melhor em pratilencos, isso e tal, tá? E
vamos pôr assim, né, na prática, fazendo um trabalho com risotron para ver, né? Não estava lá, não estava com parcelas, não estava blocos casualidade, não estava nada. Tratamos com tricoderma e bacilos, assim, só para resumir, para não dar o restante do sobrenome, desculpa, né? Porque tem o sobrenome de tudo isso. Eu brigo com o pessoal, não é pratilencos, não. Tem nome e sobrenome, às vezes tem ainda raça, viu? Não fica, antigamente falava assim, Crotalária controla meloidose. Hoje fala assim, qual? É javânica, é incógnita, é tal, né? Agora apareceram, né, novos, eles não apareceram, né? A pessoa fala, a importância deles aumentou. E aí, nesse congresso, onde basicamente se falou de biológico no controle de nematóide, eu não estou falando ainda de coisa. Adubo verde como, assim, tipo, não se fala mais de adubo verde como controlador de nematóides. Isso é líquido e certo, é o melhor controlador. No caso, Crotalaria spectabilis, e deve aos nematóides, Pratilencos braquiúris principalmente, esse grande crescimento de uso de plantas de cobertura, tá bom? Os milhões de hectares, ele vem por causa da soja. E o nematóide chegou arrasando produtividade. E aí já tem lá os trabalhos. Eu fazendo esses testes para ver como que era a raiz, tal, ainda de observação, em gramíneas, no caso Braquiária russisiense, tratada com tricoderma e bacilos, pessoal, é uma diferença para o tratado e não tratado em termos de altura e biomassa, 1 palmo. Estou falando parte de cima. Embaixo, né, quer dizer, as raízes, né, do rizotrônico se abre, a não tratada estava no meio, a tratada estava batendo no fundo. Então, o efeito bioestimulante, vamos falar aí, tal. Mas por que nós tratamos? Nós não tratamos pensando em bioestimulante. Nós tratamos com tricoderma e bacilos, pensando em controlar o nematóides da braquiária, porque a braquiária é uma hospedeira de pratilencos. Então, onde o efeito do adubo verde é negativo, você contrabalança com o efeito do tratamento biológico. Né? Ele mitiga, né, palavra bonita, esse efeito. Então, é por aí. Então, os adubos verdes não são maravilhas, né? Maravilha em tudo. Né? Alguns não controlam o nematóide, mas dá uma baita biomassa, fixa muito nitrogênio. Opa, mas e aí? Braquiária russisiense, pessoal, 10 milhões de hectares hoje no Brasil, como planta de cobertura. Mas aumenta o nematóide, mas controla mofo, que é um problemão. Opa, então se correr o bispex, né, você tem que escolher. Então, isso eu trato ela. Então, eu já não tenho esse efeito tão forte em termos de nematóides. Leguminosa aumenta o mofo. Opa, aí eu estou pondo tricoderma e tal. Às vezes o tratamento não é só de semente, eu posso tratar foliar depois, para que ela não deixe essa herança para depois. Então, aí eu falei, não deixe, eu vou falar melhor, para que deixe herança, né, de solo rico em micro-organismos de um momento SPA. Esse é o termo que eu... Porque o momento de adubação verde é o momento SPA. Você não tem veneno chegando, você não tem nada, tal, o micro-organismo que está lá cuidado, né, tomando bomba o tempo todo de adubos solúveis, fungicida, nematicida e tudo mais. Aí ele pega um período, pessoal, vamos recuperar a turma aí, aumentar o exército, que, né? Aí, quem herda isso? Uma soja, um algodão, cultura um que milho, vem depois. né? E assim vai. Mas tem que repetir isso, porque isso não é mais temporário, né? Vocês trabalham na área de fertilidade, várias pessoas, ontem mesmo, né, conversando com um grupo que eu falo, grupo grande, né? Não, nós estamos querendo aumentar a matéria orgânica. Falei, olha, eu sinto muito. Né? O que você está fazendo aqui, que eu estou te falando, vai fazer que você tenha algo temporário, você vai aproveitar isso, mas você vai continuar na luta. Não fica achando que você não vai fazer mais. Não é? Exatamente. Né? Então... E é um equilíbrio total, tá? É a nutrição. Ninguém está falando aqui, não usa mais isso, não usa mais aquilo, não vai fazer fitossanitário, não vai.
Vou trocar o fitossanitário químico pelo fitossanitário biológico. Beleza, isso é de cada um. Aí as adubações equilibradas, tudo certo, correções, segue, viu? Todas as práticas, né? Nós estamos... Tudo isso vem como complemento. Melhorando Exatamente. o ambiente, né? Agora, que aula, hein? Puxa vida, eu acho que quem está assistindo o SoloCast vai ter que parar, voltar, assistir de novo. Ver todos os termos científicos, não, né? E que a Donizete falou. E uma riqueza de informações atualizadas, né? Então, muito legal, Donizete. Com certeza. Uma dúvida que eu sempre tive, Donizete, mudando um pouco, é o seguinte. A segunda safra não era algo tão consolidado como está hoje. Quer dizer, hoje é praticamente uma atividade rotineira em muitas propriedades de fazer uma segunda safra. Quer dizer, o milho segunda safra já faz um tempo que passou o milho safra. E batendo recordes, aumentando a produção, num período que, a princípio, seria entre uma safra e outra da cultura principal. E os adubos verdes entravam, e muitas vezes, nessa situação, né? Como é que está o cenário hoje em relação a juntar safra principal, segunda safra e o adubo verde? Tem várias formas. Pessoal, não faça apologia de parar de fazer segunda safra para fazer um momento de recuperação por uma maravilhosa safra. Então, existe algo, nós temos clientes que fazem assim, ele faz safrona, a segunda safra dele é de adubo verde para ele poder fazer safrona, né? Aí é uma brincadeira, né? Ou você faz safra e safrinha, né? Uhum. Mas hoje nem usa esse termo porque ele ficou pejorativo, né? Mas é o seguinte, o que é via de regra que mais usa. Uma propriedade grande, o agricultor sabe onde está mais pobre, ele produziu menos e tal, e ali ele não vai para uma segunda safra, né? Ele vai, no caso, vamos falar Mato Grosso, ele vai para uma safra de milho, né? Isso tem que ser uma consciência dele. Em outras regiões, onde a segunda safra é de risco, aí é problema climático, beleza, ou para os adubos verdes, isso não é uma dificuldade. Ele pode perfeitamente ir para as plantas de cobertura, tá? Não vai exagerar, né? Tem que pegar as últimas chuvas, né? Ou vou só fazer uma parte. 8, 10 anos atrás, quando o Pratilense começou, muita gente passou a usar expectáveis como controladora de nematóides. E viu, maravilha, porque primeiro foi uma surpresa para ele estava produzindo 50, 60, de repente foi 40, 45, de repente 30 e tanto. Opa, e agora? Aí ele plantou a crotalária e voltou, 50, 60. Nossa, que maravilha é isso. Aí passou a ser uma prática. Mas aí, no dia a dia, no operacional da propriedade, né, dei de cara com isso várias vezes no Mato Grosso, aí tudo bem, colhi minha soja, né, fim de janeiro, fevereiro, e agora? Vou plantar o milho, e agora? E está acabando a janela, vou pôr o sorgo, e aí plantava a crotalária depois, e aí criticava. A crotalária. A crotalária, porque ela não vinha, isso aí não serve para nada, tudo. E outra, era mais uma operação, né, que estava sendo colocada. Sim. A toda uma resistência. É normal, a gente tem que, viu, pessoal, essa parte psicológica também existe, viu? Uhum. Aí eu tive uma passagem, não vou citar nome, mas um grande grupo, um dos maiores do Brasil, em uma das propriedades que o gerente da fazenda, isso aí não presta, falou um monte de coisa. Falei, poxa vida, né? Estava lá, estava aprendendo. Era o começo dos plantios. Eu já sabia plantio de crotalária, porque a gente estava fazendo nas reformas de canavial, já fazia muito tempo, mas de verão. Né? Reforma de canavial é de verão, beleza, chuvona e tal, né? E aí ele me contou assim, não, como é que é a sequência? Eu quero aprender, porque eu não vou ficar recomendando coisa que não vai dar certo, né? Aí ele contou essa história, eu planto, depois... Aí eu falei, e você quer que dá certo? Mas eu falei, então, sabe? O rapaz quase pulou no meu pescoço. Aí eu fiquei na propriedade, conversamos, nos conhecemos, fomos almoçar juntos, saímos dando risada e tudo mais, mas eu percebi que realmente
né? Eu coloquei isso no final do ano para o pessoal da consultoria Séries, lá em Primavera, né? Tudo colega nosso aqui da Exalc. Tudo não, pessoal, já tem, tá? Isso daí, pessoal, adubo verde, semente não é barata, ela merece, não é jogar. Sabe o termo? Eles falavam assim, vai plantar, não fala plantar, eu vou jogar. Pessoal, não é, vai lá, vai semear, seja em linha, seja a lanço, em precisão e tudo mais, e na época certa, porque você vai ter resultado. Então, vou prestar atenção nisso. Muito bem. Então, falei para você de um caso onde você vai substituir, né? Olha, área boa, legal, vou seguir com milho ainda mais um ano. Aquelas áreas ruins ficam para uma segunda safra de plantas de cobertura, tanto é que são plantios de espécies de verão semeadas tardiamente, que vamos pôr aí o Cerrado, né? A partir aí de Goiás, Luiz Eduardo Magalhães, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, encaixa, tá? Não tem erro, esse plantio tardio, que é de fevereiro, março. Maravilha. Então, está encaixado aí. E elas até tem mix de segunda safra, né? Você pode plantar crotalária, né, de segunda safra, mas existe mix de segunda safra. E o caso do milho safrinha, que vem com a planta de cobertura intercalar. No caso, aquilo que eu comentei com vocês, é aqueles números grandes, graças a um trabalho muito bom da Embrapa, eles estão de parabéns, uma técnica que pegou, segundo eu soube, são 10, 12 milhões de hectares da integração. A gente já fala agora só integração, né? É milho e braquiária. Se vai ter boi depois, se não vai ter, é da propriedade, né? Então, você vê, já segue, né? Existe a técnica que tem um milho com crotalária, expectáveis no meio, para um pensamento de reduzir nematóides. Tá? Mas, viu, não, isso conversando muito com o Mário, agora o Mário e Noboto, né? Não se engane, porque, tipo assim, eu estou lotado, desculpa as palavras, tá? Não, o nível é alto. Bate-papo, né? informal. O nível é alto, né? De nematóides, eu vou fazer isso. Quer dizer, eu ponho um hospedeiro, milho, e umas plantinhas lá no meio, achando que eu vou... Controla. Primeiro que ele não anda tudo isso, né? Modo de falar, o nematóide nem anda, ele nada. Mas, né, não vai dar. Né? Então, é para um nível, né, mais baixo de nematóides. É importante que se monitore, se saiba realmente o que eu tenho, quanto eu tenho, tudo tal para fazer. E agora também já começou a questão do até o mix no meio intercalar ao milho, segunda safra, nós estamos falando, tá? Segunda safra, tá? Ainda não está estabelecida. Então, para que área rusiense? Ok, está lotado, 10 milhões de hectares. Expectável cerca de 1 milhão e pouco de hectares. É uma tecnologia complicadíssima por causa de herbicidas. Né? Eu tenho uma gramínea milho, eu tenho uma leguminosa. Eu saí da leguminosa, vai nascer soja tiguera. Como elimino o soja tiguera e não mato a crotalária expectáveis? Mas o pessoal está se virando. Na prática, não é a pesquisa que está trazendo, não. O pessoal está se virando, está resolvendo. Opa, mas e aí? Pessoal, amigão dessas técnicas, biológico em cima disso. Hoje eu sou muito... Sabe, a hora que eu vi a ferramenta biológica, né, conheci um pouco mais, estou conhecendo mais agora, falei, poxa vida, olha aí onde é negativo, eu controlo com biológico. Não sei se eu respondi o que eu... Não, exatamente. Eu lembro de um professor, acho que foi nosso professor de fertilidade, o professor Toshiaki Kinjo. Ele dividiu os 2 últimos séculos e o atual. Ele falou, o primeiro século dos 3 foi da química, na nossa área, né? O segundo, fertilidade. E ele falava na mudança dos anos 90, dos 900 para o 2000, ele falava, o próximo século vai ser da biologia. E a gente, 20, 30, 40 anos atrás, falava, puxa, isso é uma coisa muito alternativa, isso é uma coisa muito... E parecia não, era um visionário, né? E exatamente esse boom dos biológicos é impressionante como
a sinergia, né, da química, da fertilidade, a física entrando com a parte de agregação, compactação, movimento de água. Então, é enxergar o solo de uma outra forma, né, Donizete? Muito bonito isso, muito bacana. E até a forma de ensinar, né? E até a forma de fazer projetos. Eu tinha projetos dos meus alunos, eram química do solo. Depois, falou, não, precisamos interagir com a fertilidade, porque está ficando muito química pura. Hoje, todos os meus orientados embutem análise biológica. Análise biológica. Então, está tudo tão associado, né? Só pegando esse gancho, nós tivemos aula com a professora Elke. Né? Por mais boa vontade, excelente, maravilhosa professora, a gente tinha que imaginar o mundo microbiológico. A gente desenhava, rabiscava e vinha umas fotos muito mal feitas, né, na época. Hoje, através de simulação por computador e tudo, você visualiza tudo, né? Os nematóides andando, fazendo, parasitando isso, aquilo, tudo. Né? Eu faço questão de falar aqui do professor Fernando Andreotti, né? Desse jovem, eu acho que era antes a pandemia deu um gap na vida da gente que a gente não sabe, é tipo antes e depois, né, pessoal? Mas põe aí uns 7, 8 anos atrás, eu estava sem... Era feriado em Piracicaba e caiu na minha mão o papelzinho que o Fernando ia fazer uma palestra sobre microbiologia de solo. Uma palestra não, para os alunos lá. E eu fui, a professora Elke estava. Logo em seguida ele estava lançando aquele livro de microbiologia que está, né, disponível para download, é uma beleza. Aí eu vi a simplicidade e tudo que ele explica, o mérito dele, tá? E o que ele significa hoje, né? Aquele jeito dele, né? Falei, poxa, e era o que faltava, né? Porque esse mundo invisível é muito difícil a gente acreditar nele, né? Para vocês terem uma ideia, a reposição de vagas da Universidade de São Paulo veio uma vaga para o Departamento de Ciências do Solo. Ela foi para Biologia do Solo. Que não existia. A professora Elke Cardoso começou lá atrás a ser uma professora de Biologia do Solo. Né? Daqui a pouco nós vamos ter no departamento 2 professores de Biologia do Solo. Então, o mundo se adapta a tudo que acontece. Né? Com certeza. Acredito que tudo isso deve estar sendo muito novo para muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, e nos assistindo. Para mim foi muito novo, eu gostei muito do nosso papo, né? O Donizete, a gente acabou não citando aqui, mas ele é professor no Solo Agro também. E se você se interessou, né, pelo assunto e por outros assuntos que nós abordamos no Solo Agro, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br, e quem sabe você não se torne um dos nossos alunos, né, que os nossos alunos têm aprendido muitas informações como essa que o Donizete nos trouxe aqui hoje. Vão ser 4 horas de adubação verde com o Donizete, adubação verde, né, exatamente. No curso à distância. Eu fico pensando como eles aguentam, né? Sabe quantos slides eu trago? 200. Não, mas não assusta não. Fala para o pessoal não assustar. É que eu gosto do visual, né? Então, são todas situações práticas e, na verdade, eles só vão ilustrando, né, e mostrando. Rapidinho, trabalho científico, sim, porque é um curso de nível, não vai ficar falando, né, só de coisa prática, mas é bem colocado. Olha, aí fora, eu tenho a oportunidade de conversar com alguns alunos do curso de nutrição, do curso de fisiologia. E o pessoal está muito satisfeito com o nível dos professores, a metodologia, né, a clareza das coisas. Eu fiquei sempre, assim, fiquei bem, sabe? Falei, puxa vida, a gente vem lá na frente de uma TV, né, não vê ninguém, né? Porque isso aqui é o novo, né? É o novo. E fica parecendo que também não tem ninguém, né? O pessoal fala, tem 200, tem 300, mas a gente não está vendo. E aí você vai conversar com um, com o outro, né? Às vezes alguém fala, o senhor é o professor lá do Solo Agro, tal. Eu vi o senhor assim, pensei que o senhor era mais alto, mais forte, mais magro, aquelas coisas, né? Mais novo, né, Donizete? Mais novo. Aí eu falei, e aí, que você... Ele falou, nossa,
só elogio, tá? Que ótimo. Que ótimo. Essa é a melhor resposta que a gente pode ter, A gente né, ficou muito Thaís? feliz, a gente ficou muito feliz. Cumprir o papel da extensão universitária, Donizete. É. É ensino, pesquisa e extensão. Tá? Muita Então, gente tem aprendido muita coisa que nem é falado muitas vezes na graduação, né? Aqui no Solo Agro. A gente realmente fica muito feliz de tê-lo como nosso professor. sem dúvida. E para a gente ir finalizando, então, essa parte científica, né, do nosso bate-papo, a gente vai entrar agora num outro quadro que a gente tem aqui no SoloCast, que é para entender sobre o lado mais pessoal do nosso convidado. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre um hobby, alguma coisa que o Donizete faz fora, né, do lado profissional dele. Ele comentou aqui com a gente antes que ele gosta de mexer no quintal dele, de varrer o quintal, né, coisas mais relacionadas com o dia a dia ali, assim, de manejar as plantas que tem em casa, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse momento seu de descanso, fazer compostagem. Mas o professor Aleone trouxe uma questão aqui de gostar de futebol, gostar do 15. É isso aí. Eu acho que tem várias... Ele tem vários hobbies. Eu brinquei com o Donizete, falei, como que ele não vai falar da paixão dele pelo 15 de novembro de Piracicaba, né, Donizete? É uma paixão, né? E o sofrimento junto, mas não teria razão se não fosse assim, né? Mas a gente sempre acredita que ele volta, né? Aqueles áureos tempos. Não sei se você sabe, eu fui estagiário do Caetano Ripoli. Eu também. Né? Eu também. E o Caetano, um dia ele pediu para organizar as fotos dele. Bom, o Caetano é bem desorganizado. E ele tinha muita foto, porque ele viajava com o 15, né, com o pai dele, né? Romeu Ítalo Ripoli, agrônomo também. Também é agrônomo. E foi presidente do 15 de novembro. Muitos anos. Muitos anos. E aí ele tinha em caixas de sapato um monte de foto. Aí ele me chama de Zé, você que me ajuda aqui, pelo amor de Deus, não sei o que lá, vai estragar, vai poder... Aí eu arrumei tudo aquilo, tal, e quando você está arrumando, você vê, né? Então, viagens pela Rússia, viagem em cada país interessante. O auge, né, do 15, né? Você mesmo postou outro dia da loteria, quem que eram os times que figuravam lá, né? E hoje, a gente, se quiser assistir o 15, tem que ser aqueles canais, né? Exatamente. Não tem jeito. Mas é por aí mesmo, né? A gente está aí na torcida, uma hora ou outra as coisas mudam, né? Mudam. Exatamente. Mas o senhor citou também, assim, né, no dia a dia, um momento de descanso, ir ali no quintal, mexer com as plantas, fazer compostagem, coletar água da chuva. Então, assim, acaba sendo um pouco agronômico também, né? Mas essa relação com compostagem, com coleta de chuva, isso é algo rotineiro seu? Olha, eu não consegui ter um hobby, né? Aquele hobby que chama, aquele prazer que a pessoa faz, um coleciona selo, outro dinheiro, outro não sei o que lá, anda de moto, isso e aquilo. Andei de moto já há bastante tempo, né? Mas achei que já não estava mais... minha filha é psicóloga. Ter filha psicóloga até é uma dificuldade, tá? Ela falou que não é que eu gosto, eu tenho toque, né? Incrivelmente, eu chego em casa, às vezes eu chego 9 horas, 10 horas de viagem, isso, aquilo, eu pego uma vassoura e vou varrer quintal. Tá? Uma terapia. É uma terapia, tá? Porque tem coisa mais, né, boba, né, que isso, é varrer. E aí eu me ocupo lá, como eu moro em casa, tem um quintal relativamente grande, tem jabuticaba, tem pitanga, tem acerola, tem coco, né, tem ervas medicinais para fazer chá, tal. Aí eu fico
brincando com isso, poda tudo, faz coisa que nem precisa fazer. Eu tenho um quintal, eu não tenho um jardim. Meus filhos querem que eu tenha um jardim. Sabe aquele negócio arrumado? Mas não, é daquele jeito mesmo. Aí eu faço aquelas coisas de agrônomo também, né? Coleto água da chuva. Tinha uma piscina, quer dizer, tem a piscina, mas ela não é piscina mais, né? Ela tem aquela água podre de água de chuva mesmo. Quando falta, como agora, né? Parou o período de chuvas, eu não coloco água em nenhuma das minhas plantas, nem ornamental e tudo que vem da rua, tá? É tudo lá, né? Eu tenho uma bomba lá que dá para tocar, eu não uso, eu faço também um pouco de exercício nisso, né? Com balde, com regador e tudo, mas eu vou na academia, tá? E uma das coisas que eu faço é a compostagem. Não sei se você lembra, teve um período que foi condenado a caixa de amianto e foi tirada 2 da minha casa, né? E eu coloquei lá e nessa caixa, então nada que é orgânico é jogado, da cozinha ou de varreção tá? Nada sai de casa, vai para lá. E me cede o suficiente para tudo. É uma caixa incrivelmente, todo dia, por exemplo, um saquinho da cozinha vai para lá, né? Vai para lá. Aí cai jabuticaba, cai isso, coloco. As folhas eu volto elas no lugar, não fica bonito, não é estético, tá? Mas é assim que eu tô. Mas assim, o que é incrível, pessoal, quando eu vou ver, eu tô lá, né? Tá desliga do mundo, arrumando, tal. Agora mesmo com essa ventania tudo que deu lá, eu tô só olhando lá o quintal, tá cheio de serviço para fim de semana, mas que nem minha filha falou, é toque. Eu acho que é um hobby, é um bom toque, né? É um bom toque. Acaba descansando a cabeça, né? Sim. Você falou que não tinha hobby, eu ouvi vários aqui, né? Vai na academia, vai ao quintal, faz compostagem, coleta água da chuva, então bastante coisa. Sofre com 15. Sofre com 15. Eu nunca fui, acredita que eu moro em Piracicaba há muitos anos, e eu nunca fui num jogo do 15, acho que eu tô precisando ir, hein? Eu tenho ouvido bastante, né? Trabalhando com a professora Leone, que gosta bastante. É muito divertido. Eu preciso ir. É muito divertido. Vale a pena, né, Donizete? Olha, muito bom. Excelente. Nosso papo realmente... Vai, Thaís, a gente não sabe, né? Como fala, ter hobby ou se divertir com outra coisa, né? Lógico, tem família, tem tudo, você faz os programas com ele. Mas, pessoal, eu acho que fui agraciado com esse trabalho que eu tenho. Eu gosto muito dele. Que tudo que eu conheço, tudo que de viagens internacionais, tudo eu fiz com a adubação verde, né? É uma coisa que eu faço e falo, ai meu Deus, ainda bem que, né, eu não fui trabalhar com esse produto, com aquele produto, sabe? É algo, né, que tem empatia com todo mundo, é legal. Nossa, cada lugar que eu já tive por conta disso, né, na Guatemala, na encosta do vulcão, plantio de café, subindo, viu? E, vulcão ativo, né, soltando fumacinha, né? Cheio de adubo verde, né, Colômbia, tal, sabe essas coisas? Então, eu nem conheço as coisas por turismo, eu conheço por trabalho. Trabalhando. E eu gosto muito disso. Né? Isso é ótimo. Trabalhar né? com o que gosta é muito bom, né? Realmente. Excelente. Muito bom, Donizete. Obrigado. Olha, a Thaís vai fazer o encerramento, mas eu primeiro cumprimento você pela carreira, pelo que você representa para a adubação verde no Brasil, sem dúvida nenhuma. Se não for a maior referência, está entre as maiores, né? Essa capacidade que você tem de interagir com o setor produtivo e com a academia é muito importante, né? Eu relembrei um caso de 30 anos, quando eu era professor lá em Marília, e sem dúvida com a Exalc, que está aqui do lado, você é um parceiraço, né? E com tantas outras instituições que você interage, né? E obrigado por aceitar o nosso convite, trazer tantas informações de uma forma tão descontraída, né, Thaís? Sim, com certeza. Foi muito bom, muito obrigado, Donizete. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, tá, pessoal? Legal. Nós vamos, então, encerrando, né? Agradeço, em nome do Solo Agro, o professor Donizete por ter vindo aqui, né? Conversar um pouco conosco. Agradeço o professor Aleone por estar aqui dividindo a mesa comigo. Aí. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Nós vamos finalizando, então, mais um SoloCast. Você que nos acompanha, fique de olho em nossas redes sociais, que vem aí mais episódios para que você possa se informar e ficar cada vez mais dentro do agro.
Até mais. Tchau. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!